Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes, você já sabe, estamos aqui de novo, agora é quase todo dia, né? Então, estamos de volta com mais duas jornalistas aqui. Ebele Rebouças, tudo bem? De novo. Tudo ótimo, mulher. Tão bom que a gente pudesse viver disso, né? Viver fazendo podcast, ganhar a vida com botar o leite do menino do podcast. Seria maravilhoso estar aqui todo dia falando com você. Mas não dá. A gente está tentando, pelo menos nas eleições, ficar um pouco mais presente. Exatamente. E essa semana é isso. É a semana final, né, Inês Aparecida? Estamos aí para tudo. Eu falo assim, semana final, fiquei toda arrepiada. Mas eu também, Ebele, eu queria fazer todo dia. Por mim, eu fazia todo dia. Tu sabe que é um vício, né? Porque tem gente que é viciada em álcool, né, outras drogas. Eu sou viciada em política. É um vício bom, porque é isso. A gente considera que a política é necessária e importante para mudar a vida das pessoas para o bem, né? E pode ser também usada para o mal. E hoje a gente tem mais um convidado super especial nessa reta final da campanha eleitoral em Fortaleza, que é o governador do estado do Ceará, Eumano de Freitas, do PT. Muito obrigada por estar aqui com a gente, é uma honra, viu? Obrigada mesmo. Obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui com vocês. Eu que assisto As Cunhãs, algumas entrevistas, parentes meus também. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, poder conversar, trocar ideias, ouvir as críticas, para a gente trocar opiniões e ver o desafio que o Ceará tem. Tem muita coisa para a gente realizar. E vai ser muito bom conversar com gente inteligente, gente comprometida com o bem. Isso é muito bom. Ah, coisa boa. Obrigado. Pois é, hoje a gente vai falar da eleição, vamos falar do governo do estado do Ceará, né? São vários assuntos e tudo mais. Aí, normalmente, a gente faz uma apresentação bem bacana do nosso convidado. Hoje, quem vai fazer isso é a Ebele Rebouças. Ebele, fique com a apresentação. Pois vamos, para a gente começar. Eumano de Freitas da Costa nasceu em Baturité, no dia 12 de abril de 1970. Eu sou do dia 11, viu? Ariane. São os dois Arianes. É. Será que é teimosa? Tem 54 anos. Só não. Isso é mito. E é filho do agricultor Francisco Feitosa da Costa, o seu Odilon, e da professora Elma de Freitas da Costa. Foi em Baturité que Eumano iniciou sua trajetória nos movimentos sociais, nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, trabalhando na alfabetização de crianças que não frequentavam a escola. Com 15 anos, ele se mudou para Fortaleza, onde estudou Direito na Universidade Federal do Ceará. Como estudante, participou do movimento estudantil e, em 1989, se filiou ao Partido dos Trabalhadores. Depois de formado, atuou na Rede Nacional de Advogados Populares, a RENAP, bem como na defesa jurídica e política do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Sua primeira tentativa de disputar uma eleição foi em 96 para vereador em Baturité, sem êxito. Isso eu não sabia, tá? Não sabia dessa empreitada. Depois ele foi secretário de Educação de Fortaleza e coordenador do Orçamento Participativo na gestão da ex-prefeita Luiziane Lins, do PT. Em 2012, foi candidato à Prefeitura de Fortaleza, obtendo quase 600 mil votos no segundo turno, né? Quem foi eleito naquela época foi o Roberto Cláudio. Em 2013, foi eleito presidente do PT de Fortaleza. Nas eleições de 2014, foi eleito deputado estadual e reeleito em 2018. Em 2020, tentou a sorte em Caucaia, na disputa pela prefeitura, mas acabou em quarto lugar. E em 2022, foi escolhido candidato ao governo do estado e venceu no primeiro turno, para surpresa, até onde sabemos, até dos próprios petistas, né? Venceu lá no primeiro turno. Vamos conversar, então, começando pela eleição municipal deste ano, né? Estamos aí na reta final, últimos dias de campanha, né? Tem mais uns 4 dias para convencer o eleitor a votar no candidato do PT, Evandro Leitão. Qual é o foco da campanha nessa reta final, governador? Por exemplo, o senhor concorda com o que o Cid Gomes disse recentemente? Assim, ele estava falando de estratégia numa reunião do PSB, né, em que declarou apoio ao Evandro. Ele falou, olha, eu acho que agora já deu... Lula e Bolsonaro já deram o que tinha que dar, acho que agora a estratégia é outra. Enfim, eu queria ouvir do senhor qual é o foco nessa reta final. Bom, primeiro, novamente, bom dia. E o foco central é poder dialogar com o cidadão na nossa estratégia porta a porta. O que nós estamos buscando é, com muita força e humildade, com a nossa militância muito ativa em todos os bairros de Fortaleza, passando de casa em casa, conversando com o cidadão e com a cidadã, demonstrando a diferença de projetos e de candidatos. Eu acho que eleição a gente tem a parte de marketing, de campanha, de TV, mas eu acho que nós estamos numa eleição bastante acirrada e o que vai definir a eleição é o corpo a corpo. É isso que eu acredito. E eu não penso exatamente como o Cid. Eu acho que o eleitor... Nós temos 1.600.000 eleitores. São 1.600.000 opiniões.
E cada pessoa tem critérios para votar num candidato. Tem pessoas que vão votar num candidato porque ele tem um compromisso maior com a educação. Tem uma pessoa que vota num candidato porque ele é do lado do Lula. Tem uma pessoa que vota no outro porque acha que aquele tem mais compromisso com o tema da segurança. Então, eu acho que todos os elementos vão se colocando na eleição. Então, o que, para mim, está muito claro, nas pesquisas que temos, ainda tem um percentual significativo de eleitores que sequer sabem quem é Evandro e quem é André. Isso, depois de todo esse tempo de campanha, porque é 1.600.000 pessoas. É cerca de 10%, né? Do eleitorado. Começou a diminuir, agora está 9, 10. É mais ou menos como uma pessoa que não gosta de futebol, ou não acompanha futebol, e vai ter uma final, Ceará e Fortaleza. Você pergunta, quem é o melhor jogador do Ceará? A pessoa não sabe dizer. Quem é o melhor jogador do Fortaleza? Quem não acompanha o futebol não sabe dizer. Então, da mesma maneira, tem as pessoas que não acompanham a política de jeito nenhum. Então, ela não sabe exatamente quem é André, quem é Evandro. Então, esse corpo a corpo, conversar com todas as pessoas, penso eu que será decisivo. Então, as nossas pesquisas apontam... não é à toa que o André tirou o Bolsonaro de todo o seu material de campanha. Não há uma foto do Bolsonaro em um adesivo de carro. Não há uma foto do Bolsonaro. Tem alguns adesivos. No começo da campanha. No começo da campanha. Se você notar, os adesivos atuais, até o tamanho diminuiu. Porque meu agora só tem André. O adesivo do André é pela metade? Meu filho. Se você passa em frente ao comitê do André, era cheio de bandeira André e Bolsonaro. Ele mandou tirar tudo. Isso tem uma razão, porque ele sabe que a população de Fortaleza tem uma rejeição muito grande, com razão, ao projeto político que é representado pelo Bolsonaro. E tem uma parte da população que não sabe que o André é bolsonarista ao ponto de estar no dia 8 de janeiro em Brasília buscando instaurar uma ditadura no Brasil, que não permitiria o povo sequer de escolher o prefeito de Fortaleza. Então, esse é o André que a população não conhece, ou parte dela não conhece, e que nós vamos discutir. Então, na minha opinião, agora o elemento central da estratégia é corpo a corpo, na rua, diferenciando os projetos, o preparo dos candidatos. Ele, efetivamente, eu fui deputado com ele, sei o quanto ele é despreparado, e o alinhamento de projetos que podemos ter com o Evandro, seja para melhorar a segurança pública, seja para melhorar a saúde pública da cidade. Fortaleza e o Ceará têm um desafio enorme. Por mais governo que nós temos tido esses anos todos, nós nunca conseguimos integrar a rede de saúde do Estado e da Prefeitura. A regulação continua separada. Com o Evandro, é a primeira vez que nós vamos ter a oportunidade de integrar a rede de saúde. Quer dizer, eu não conheço os pacientes com fila de cirurgia de Fortaleza. A rede do Estado não conhece. Mas isso não poderia ter sido feito com um outro prefeito que não fosse do PT? Para eu conseguir recentemente, eu solicitei ao Ministério Público que chamasse o Estado, que chamasse a Prefeitura e exigisse do Estado e da Prefeitura que apresentasse a sua lista de pessoas que estão numa fila de cirurgia. Só agora eu comecei a ter acesso a essa lista. E estamos com dificuldade de poder atualizar a lista. Porque é algo básico que nós precisamos ter, saber quem são as pessoas que estão na lista para eu poder organizar as cirurgias para elas. Nós vamos aqui conversar sobre os desafios do Estado, mas 40% da nossa fila é de Fortaleza. Então eu preciso resolver, nós temos recursos para fazer a cirurgia, mas eu preciso ter alinhamento, colaboração para a gente poder avançar. Difícil. Mas já que o senhor falou aí em futebol, quem não se interessa por futebol não sabe nem quem é um jogador de tal time ou tal time. Ainda sobre a campanha de Fortaleza, vocês esperavam essa resistência futebolística ao nome do Evandro? O apoio do presidente da Leões da TUF ao Evandro Leitão causou um rebuliço. O Conselho Deliberativo do Fortaleza criticou a atitude e o próprio Evandro. E isso foi usado por Eduardo Girão, que nós chamamos aqui o Giroquina, que está ao lado do André Caneco, que não seria surpresa, né? Como é que vocês avaliaram esse episódio? Sobretudo porque o Marcelo Paes, que é o CEO da SAF do Fortaleza, é o marido da Jade Romero, vice-governadora e apoiadora do Evandro. É uma confusão tão grande esse negócio do futebol, menino? Que, assim... Futebol entrou nessa campanha. Como é que está... Eu tenho a impressão, nós fizemos pesquisa sobre esse tema antes da eleição acontecer. Quando nós perguntamos isso às pessoas, 3% consideram isso como alguma coisa que ele leva importância. Considera, nem que isso decida o voto. Eu acho que isso é uma grande cortina de fumaça. Porque o cidadão, quando ele vai votar, ele sabe que ele está indo votar para o prefeito. Ele não vai escolher o presidente do time dele, ele não vai escolher o futuro do time dele, ele vai escolher quem vai gerenciar a cidade. Então, isso vale mais para fazer confusão política e cortina de fumaça, porque tudo que o André não quer
é discutir qual é a proposta dele para a saúde, qual é a proposta dele para a educação, qual é a proposta dele para gerar emprego. Tudo que um bolsonarista odeia é discutir política pública. Então ele fica inventando conflito em aquilo que não é importante para o momento. Então não tem importância se o André torce Ceará e o Evandro torce Ceará. Isso não tem importância nenhuma para os dois serem prefeitos. Não tem importância se o André lá atrás ficou rindo que o Fortaleza não saía da Série C. Mas ele tem a cara de pau de usar o tema futebol para tentar criar algum tipo de conflito. Porque não é isso que interessa para o fortalezense. E eu tenho a opinião de que o cidadão sabe colocar isso no devido lugar. Então, não é por isso que a pessoa vai votar no André ou vai votar no Evandro. Isso é muito mais para você evitar algum tipo de desgaste tolo. Mas eu acho que a nossa preocupação tem que ser dialogar sobre as políticas públicas que Fortaleza precisa. Fortaleza está preocupada qual é a ação que o prefeito vai fazer para dar as mãos ao Estado para melhorar a segurança pública na cidade. Essa é uma preocupação dos cidadãos de Fortaleza. Qual é a ação que o prefeito vai fazer para melhorar a saúde do posto de saúde e dos hospitais de Fortaleza? Eu penso que o cidadão vai votar fundamentalmente por isso. O cidadão meu que está na política, na bolha da política, dá muita atenção a isso. Mas o cidadão comum, que está lá na periferia, ele quer saber o seguinte: o meu posto de saúde não tem médico. Eu olho para 2 prefeitos. Quem é que eu acho que vai colocar o médico no meu posto? Governador, eu acho que no plano ideal, isso tudo seria desse jeito mesmo. Nós aqui somos, assim, a gente vive reclamando. Cadê proposta? Cadê proposta dos candidatos? Muito vazio, muito superficial. E antes da eleição começar, a Ebele, que é mais vinculada a futebol, gosta muito de acompanhar, é leão. Ela já tinha falado dessa questão, assim, será que não vai pegar? Essa história do Evandro. Eu queria entender assim, se isso foi avaliado e como. Porque o senhor falou, não, foi avaliado, teve pesquisa só 3%, mas esse mínimo desgaste que eventualmente ocorreria por causa de futebol, então isso foi avaliado e foi assim, minimizado mesmo. Eu acho que tem desgaste para os 2 lados. Certo. Tem desgaste porque, aparentemente, quando o senador Girão utiliza o Fortaleza para se envolver com disputa política. Horrível. A reação da torcida do Fortaleza contra ele é mais grave do que a acusação que ele quis fazer. Porque as pessoas... Ele pensa que as pessoas são ingênuas, tolas, e não são. A pessoa sabe que é um senador, sabe que o marqueteiro do Fortaleza é o marqueteiro da campanha do André, que recebeu 1 milhão da campanha. Sim. Ninguém é tolo. Então a gente sabe que estão querendo usar posições que as pessoas têm em algum time para poder fazer disputa política. A posição correta é time de futebol... Tem torcedor que é do Evandro, tem torcedor que é André. É como na igreja. Eu aprendi uma coisa muito na minha vida. Padre é padre de todo mundo. O time de futebol é de todo mundo. Quem é dirigente do Fortaleza, nisso eu acho que o Marcelo Paes está correto. Eu sei quem é o candidato dele, mas ele tem um compromisso ético com o time do Fortaleza, inclusive acho que contratual, de que ele não pode se envolver em política. Você não vê o Marcelo Paes dizer que é um candidato dele. Por quê? Porque ele é sério. Ele é sério. Eu sei que é um candidato dele, pessoalmente, mas como ele representa uma instituição, ele quer o Fortaleza fora de disputa política. Do que eu sei, como amigo dele, como amigo da Jade, o candidato dele, pessoalmente, é o Evandro Leitão. Ele não esconde isso dos amigos. Legal. Mas ele sabe que a imagem dele não pode ser usada. Ele sabe que ele representa a instituição e ele separa, portanto, e demonstra um alto grau de profissionalismo que o Marcelo tem. E por isso tem um mais profundo respeito. Perfeito. Porque ele sabe separar o que é a opinião pessoal dele, do espaço que ele ocupa e do que ele representa como presidente de uma instituição futebolística como é de esporte, como é o Fortaleza Esporte Clube. Nossa, deve estar um climão, assim, né? Porque a nota do Conselho Deliberativo é muito dura e confronta muito diretamente o Evandro, né? Eu até ia perguntar se a campanha entrou em contato assim, com o clube, porque foi tão feio e tão pesado, né? Retiraram a homenagem ao presidente da torcida organizada. Houve algum tipo de contato pós esse rebuliço? Não, eu não tive informação de conversas com a direção do clube, não. Eu acho que está bem esclarecida essa... Não, com certeza. Então, outro segundo turno importante aqui no Ceará, né, que é o único, inclusive, né, no Ceará só tem 2 cidades com segundo turno, é Caucaia, onde o senhor já foi candidato em 2020. O Catanho conseguiu chegar no segundo turno com incríveis 8 votos a mais do que a terceira colocada. Foi aquela eleição que a gente quase morreu do coração. Né? 8 votos. Parece mentira isso. Parece mentira, né? A terceira colocada, Emília Pessoa, do PSDB. Mas agora, aparentemente, o confronto com o ex-prefeito Naomi Amorim está acirrado e, de um certo modo, parece que está mais garantido para o lado do Naomi, né? Inclusive porque a Emília Pessoa declarou apoio para ele. Como é que o senhor está avaliando a eleição em Caucaia, prós e contras? E, no fim das contas,
está sendo mais positivo do que negativo o resultado? O Catanho ter chegado no segundo turno foi uma coisa boa? Bom, primeiro eu sou governador de uma base aliada com vários partidos. Pronto. Então, diferente de Fortaleza, Caucaia eu tenho uma disputa entre um candidato do PSD e um Que é candidato da do base. PT. Perfeito. Então, eu da tenho uma base. disputa dentro de partidos aliados da base. É diferente de Fortaleza. Então, o que eu penso na eleição de Caucaia é que a candidatura realmente contrária a gente era a candidatura do Aginaldo, Sim. que ficou em quarto. Isso. Então, lá nós tivemos uma vitória da base do governo, penso eu, muito importante. Agora, a disputa do segundo turno, houve um posicionamento tanto do Aginaldo como da deputada Emília em apoio ao Naumi. Tem pesquisa apontando 50, 58 a 40, 38. Então, mas na última eleição, se eu não me engano, na última pesquisa, deu 60 a 40 a favor do Naumi. E ele quem ganhou perdeu. foi o Vitor Valim. E ele perdeu. Então, o povo de Caucaia tem uma tradição de um percentual importante dos eleitores decidir seu voto nos últimos dias. Então, se eu tivesse uma coisa de 70 a 30, eu diria, está resolvido. Como está 58, 60, 40, nós estamos falando, na verdade, parece assim, tem 10 pontos na frente. Não é 10, porque se 5% virar, o Catanho ganha a eleição. Bom, mesmo tendo uma partido da base aliada, eu me posicionei em Caucaia em favor da candidatura do Catanho. É o nosso candidato, mas temos respeito pela candidatura do Naumi e vamos agora até para a reta final para a campanha, vamos até domingo ver como é que a coisa acontece. Naumi do PSD. Naumi do PSD. E aqui de dado. em Fortaleza, é Evandro, que tem a vice que é do PSD. Exatamente. Exatamente. Companheira Da base Gabriela aliada. Aguiar. Grande Aí, vice-prefeito, pronto. grande candidata a pessoa. vice-prefeito. Por falar em Caucaia, né, eleição importantíssima, claro, foi por conta dessa eleição, muito, que Luiziane Lins, né, ela se afastou um pouco não só por isso, mas em nome disso, ela se afastou um pouco da campanha de Fortaleza, campanha do Evandro, e foi para Caucaia fazer campanha para o Catanho. E muito se discute sobre o papel dela, né, a penetração que ela tem na periferia. A gente viu lá na sexta-feira, no comício do Lula em Fortaleza, a mulher entrou no palco, era ovacionada, todo mundo gosta da loura. Então, eu queria saber do senhor, houve aquela participação dela, a subida dela no palanque do Evandro, mas até agora não se viu um vídeo, não se viu uma entrada, de fato, enfática dela na campanha, principalmente nessa reta final. Como é que o senhor avalia isso? Faz falta? Está fazendo falta a entrada da Luiziane? Ou ela está ajudando de outra forma? Como é que o senhor particularmente vê essa ausência dela na campanha em Fortaleza? Sinceramente, eu acho que a participação da nossa companheira Luiziane, ex-prefeita, que tem nosso carinho, ela era mais decisiva no começo da campanha para o meio da campanha. Por quê? Porque nós tínhamos um candidato com 4%, 5%, que nós precisávamos levá-lo para o segundo turno. E, efetivamente, a Luiziane tem uma influência muito grande, especialmente no eleitorado petista e um eleitorado progressista da cidade. Sim. Nessa fase da campanha, nós estamos numa disputa que o eleitorado do PT já está votando no Evandro. Ela, efetivamente, a participação dela ajudaria muito, por exemplo, na animação da nossa militância. Porque, efetivamente, no comício com o presidente Lula, é evidente o carinho que todos nós e a militância tem por ela. Então, que nós sentimos falta, sentimos. Agora, é uma decisão dela, nós não buscamos conversar. Eu fui a Caucaia 3 vezes fazer a campanha do Catanho, estou fazendo a campanha do Evandro. Ela decidiu fazer especialmente a campanha do Catanho em Caucaia. É a decisão política dela, ela vê lá no Catanho uma possibilidade maior de articulação política do grupo que ela integra dentro do PT. E pela relação política de 30 anos que tem o Catanho ao lado dela, ela se sente na obrigação de se dedicar a ele. E pelo processo ocorrido em Fortaleza, ela achou melhor ficar se dedicando exclusivamente, digamos assim, quase, a Caucaia. Mas eu acho que agora, a reta final da campanha, o elemento central é a militância que eu estou vendo na rua nossa conversando com o povo. O que eu vi no Conjunto Ceará, o que eu vi na Serrinha, o que eu vi no Bom Jardim, de milhares e milhares de militantes nossos, de porta em porta, fazendo caminhada com o Evandro. Isso aqui é decisivo agora, porque eu aprendi uma coisa, inclusive em 2012, quando chega o segundo turno, o fundamental não deve ser os apoiadores do candidato. No segundo turno, o fundamental é o candidato. Então, agora a disputa é Evandro e André. Era muito importante a nossa colaboração para o Evandro, porque ele era desconhecido. Então, na medida que o candidato vai ficando conhecido e vai fazendo a relação dele como candidato com a população, nessa hora, por exemplo, é razoável que
tanto eu como o Camilo, nós deixemos que o Evandro tenha cada vez mais o protagonismo. Porque o eleitor vai escolher entre Evandro e André. Isso é interessante. E é isso que eu acho que nós temos que Então foi isso compreender. que o Cid quis dizer. Quer dizer que agora, no momento, não interessa que Lula e Bolsonaro já deram o que tinha de dar. Talvez tenha sido isso que ele quis dizer, né? A gente perguntou, esses dias a gente entrevistou o ministro Camilo Santana e perguntamos um pouco nessa linha, né? De essa fórmula dos... que na sua campanha foi 3 vezes mais forte, agora é praticamente 4 vezes mais forte, é Lula, Camilo Eumano, Evandro, e sempre vinculando o time, né? Que é importante, que você já falou, não, as pessoas têm que saber quem é, então tem que conhecer, mas ao mesmo tempo a figura do candidato em si é muito importante. E parece que demorou um pouquinho a pegar no tranco, né? A figura do Evandro, mas foi no tempo, então, foi no tempo certo. Porque a figura do André, por mais tosca que seja, ele construiu um personagem desde o começo. E ele se tornou uma referência por ele mesmo. Então ele conseguiu se livrar do Bolsonaro e montou um personagem. Eu sou o André Sensato, eu sou um rapaz jovem, mas sou da igreja a vida toda, não sei o quê. Estão me perseguindo. Queria saber que igreja é essa. Na igreja não, tem um vídeo lá do ex-vizinho dele de Iguatu contando horrores, como ele tacava o terror lá em Iguatu. Horrível. Mas, bem, horrível. Mas, assim, a figura do Evandro como um candidato autônomo parece que demorou um pouquinho a pegar no tranco. Nesses dias, pelo menos, eu estou sentindo mais forte isso. Ele está realmente protagonizando. Mas isso foi estratégia de campanha, então. É estratégia, mas tem a ver com a realidade política de cada força política, Certo. na minha opinião. Tá. O bolsonarismo em Fortaleza, ele tem uma articulação orgânica por zaps e redes sociais superior ao que nós conseguimos construir até agora na esquerda. Sim. Então, isso, inclusive, é o que explica como é que o André consegue superar o Wagner. Sim. Porque o André, mais rapidamente, o Wagner subestimou o André e mais rapidamente o André superou o Wagner e se colocou como um candidato com vaga certa no segundo turno. Nós fizemos uma disputa com o Sarto no eleitorado progressista. Na verdade, era isso. Nós tínhamos o Evandro disputando com o Sarto dentro de um campo progressista e o André disputando com o Wagner o eleitorado conservador. O André mais rapidamente passou. E por que a gente fala Lula, Camilo Eumano? Porque a política brasileira, ela ainda as pessoas compreendem uma proposta, um projeto a partir de lideranças políticas. Então, quando alguém diz que fulano é do time do Lula, o Lula não é a pessoa Lula apenas. O Lula é Bolsa Família, o Lula é Escola Tempo Integral. Então, a pessoa, ele é daquele time que defende tais coisas, porque o Lula defende tais coisas. Se ele é o candidato do Lula, é porque ele é desse time do Lula. Então, a ideia de falar os nomes é para poder favorecer que um candidato desconhecido, a população perceba de que projeto político ele participa. Qual é o conjunto de ideias que ele defende, como uma referência. Então, quando chega o segundo turno, aí isso é diferenciado, porque aí eu tenho uma disputa mais personalizada entre os dois candidatos. Aí a força do candidato, a presença do candidato, o que ele tem de força e de fraqueza. Todo candidato tem força e fraqueza. O André tem, o nosso candidato também tem. Agora, para a população, nessa hora, fica mais claro, ele vai ter que escolher entre esses dois nomes. Agora, então, por isso, da nossa parte, na minha campanha, o grande desafio era colar a minha imagem com a do Camilo e do Lula. Sim. Porque eu também era desconhecido. Quando colou no Camilo e do Lula, e aí tem o peso do interior, eu não ganhei na capital. Sim. Quando colou na capital, eu fui para 37%. E no interior, teve cidade, nós tiramos mais de 80% dos votos, porque a população identificou qual era o projeto que estava posto. Agora, no segundo turno, isso está acontecendo e, como eu já disse, já tem 10% da população que nem sabe quem são os candidatos de direito, e nós vamos continuar insistindo nessa conversa e nessa discussão com as pessoas, porque isso pode ser decisivo na reta final da campanha. Tá. Não, beleza. Eu ia só comentar que é necessário fazer uma dosagem muito bem feita, porque, assim, recentemente, até para uma reflexão mesmo, uma pessoa da minha família falou: Ebeli, mas quais são mesmo as propostas desse Evandro? Né? A pessoa não é uma eleitora do André, mas qual é? O que esse homem vai fazer? Quais são as propostas? Porque colou tanto essa questão do apadrinhamento, do projeto ao qual ele está alinhado, que, né, às vezes se precisa também... vamos dar uma identidade mais clara para o candidato, porque senão fica... Né, era só essa ponderação da dosagem mesmo. Mas vai lá para a pergunta, Inês. Mas, às vezes também eu pensava, governador, que o Evandro não tinha se incorporado à candidatura petista, tá entendendo? Eu achava ele assim um pouco, talvez, constrangido em ser o candidato do PT. Ele ainda teve desacostumado, momentos, né, inclusive. eu achava, sabe? Tinha vontade de sacudir ele assim. Meu filho tá do PT agora. Depois eu pegar o Evandro. Aí,
Tinha momentos, falando sério, que eu achava isso, tá entendendo? Do meio para o fim, agora eu estou achando que ele incorporou, Não, ele agora entrou. introjetou que ele realmente é um candidato do PT. Mas vamos aqui, a gente, por diversas vezes aqui nos nossos episódios, a gente falou dessa desavença do Sarto com o senhor, certo? Essa briga, e ele ficava insultando, ou ficava insultante, né? Mas tu também fica assim um pouquinho atrás. Aí ele ficava, e essa briga, essa desavença, principalmente na parte da saúde, aquele episódio do IJF e tal. Aí a gente está vendo que essa disputa é acirradíssima. Se o outro ganhar, olha eu batendo nas mesas, porque eu bato nas mesas. Se o outro, como é que seria? Bate também, criatura. Tu bate que a gente Bora, negado, vamos. Bati 13 vezes. Aí a gente, acontecesse essa catástrofe, como seria assim, a relação sua com um prefeito totalmente desalinhado, totalmente com os projetos que o PT, que os progressistas lutam e trabalham? Como seria essa relação? Eu ainda não tenho clareza disso, mas eu fico imaginando, Inês, o que seria o governo do Camilo na pandemia se uma pessoa como essa fosse prefeito. Pois não é? Imagine, na pandemia, os governadores querendo vacina, o presidente Bolsonaro contra a vacina e um prefeito que fosse contra vacinar. Como é que seria? Caos Eu total. penso que seria Caos. muito difícil para a população. Um prefeito que coordena os postos de saúde, um prefeito que coordena os locais onde as pessoas vão ser vacinadas, um prefeito que tem a coordenação dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos médicos, nos postos de saúde, nos hospitais do município, um governador querendo vacinar um povo e uma prefeitura sem querer ajudar. Eu penso que é uma situação difícil. Então, mas se Deus quiser, nós vamos evitar essa situação de muita dificuldade para o povo. Na dificuldade, porque o Estado do Ceará, nós vamos continuar trabalhando por Fortaleza, porque nós temos compromisso com o povo de Fortaleza. Eu vou fazer as escolas de tempo integral, que nós já estamos construindo em Fortaleza, nós estamos fazendo as vilas sociais, nós vamos entregar o Hospital da UES com 650 leitos agora em janeiro. Então, nós vamos continuar trabalhando por Fortaleza. Se nós tivermos um prefeito como esse, Deus quiser, nós não teremos, eu imagino que nós vamos ter dificuldade de avançar na política pública. Dá um exemplo. Ele votou, o deputado federal André Fernandes, votou contra o Minha Casa Minha Vida. Isso. Eu quero fazer habitação para o povo de Fortaleza. Quero fazer habitação, inclusive, estamos pagando a entrada de R$20 mil. O governo Lula entra com até 55 mil. Aí a pessoa não tem o dinheiro da entrada, é 20 mil. O governo do Estado está pagando esses 20 mil. Se eu tenho um prefeito que ajuda, ele pode, por exemplo, ajudar a arrumar terreno para ficar mais barato ainda. Se eu tenho um prefeito que é contra Minha Casa Minha Vida, fica difícil. O governo do Lula tem um programa chamado Mais Médicos. Lá atrás teve uma polêmica por causa de cubanos. O atual programa Mais Médico, praticamente 100% dos médicos são brasileiros. O deputado André Fernandes, por questão ideológica tola, na minha opinião, votou contra. Aí eu tenho o programa Mais Médico do governo federal para os médicos se cadastrarem para ir trabalhar onde? No posto de saúde da periferia de Fortaleza. Como ele votou contra os Mais Médicos, ele vai credenciar a prefeitura no programa Mais Médico que ele votou contra? Não. Se ele não cadastrar, os médicos não podem se colocar para vir trabalhar em Fortaleza. Precisa ter um prefeito que tenha compromisso para cadastrar o município no programa. Para que o médico, não, eu quero trabalhar lá no Conjunto Palmeira, eu quero trabalhar lá no Conjunto Esperança. Se o prefeito não cadastrar, o médico não vai. E quem paga o médico? O governo federal do presidente Lula. Então, penso eu, e é por isso que nós falamos, que é muito melhor ter um alinhamento, não é porque a gente é simplesmente alinhado do mesmo partido, não. É porque tem um alinhamento de fazer a saúde pública melhorar. É o alinhamento para quem acredita no Minha Casa Minha Vida. É alinhamento de quem acredita na escola de tempo integral, que quer fazer a escola de tempo integral. Né? Nesses anos todos do Roberto Cláudio com o Sarto, eles fizeram 36 escolas de tempo integral, numa rede de mais de 300. O professor Evandro é pelo menos dobrar o número de escolas de tempo integral em 4 anos. O que eles fizeram em 12, nós queremos fazer o mesmo em 4 ou mais que eles fizeram em 12. Porque nós temos a possibilidade disso, porque temos a felicidade de ter um presidente Lula e temos, por nossa alegria, um ministro da Educação como o Camilo Santana, que estabeleceu como meta 1 milhão de vagas de vagas para a escola de tempo integral. Então, nós temos que aproveitar a oportunidade. Já que o governo federal está apostando em escola de tempo integral, a gente aumentar ao máximo a quantidade de vagas de escola de tempo integral no município de Fortaleza. Essa sua fala, eu acho que devia chegar para a periferia, para a mãezinha que está lá
Tem hora que você fala Eu mãezinha. também. Toda Não, vez gente, que tem que aquele parar de sujeito falar fala, mãezinha. me dá nos nervos tão grande. Mas todo Mãezinha. mundo fala, viu? É horrível. Viu, Elma? Dê uns toques lá pro povo também da Da Câmara. saúde Porque, e tudo olha, mais. a mãezinha é Mãezinha é tão tutelada. idiota, é. Enfim, vamos pra Dependendo da vamos pra- mãezona, né? A mãe, Mãe. Guerreira. a mãe que eu digo, a mãe a que toma conta, né? Porque às vezes não é a própria mãe biológica, porque nem tem condição de tomar conta, porque tá trabalhando na rua, porque tá trabalhando fazendo faxina e tal. É às vezes a avó, né? Coitada, cansada e tudo, não é a mãezinha, não. É a avó lá. Eu acho que essa sua fala, esse perigo que a população de Fortaleza corre, devia estar bem presente nessa pessoa, nas pessoas. Que é isso, olha, é o risco que vocês correm, é esse. É de vocês não De terem mais um programa de retrocessos, vacina, né? De é vocês terem retrocessos. seu filho com qualquer luxo, com teto, aquelas doenças que dá. Que voltaram. Ó, Que e a gente voltaram. teve, a gente está falando Tá de uma, entendendo? de uma tragédia sanitária que a gente viveu, né, que foi a Covid, muito recente, e a gente também está vivendo no mundo tragédias ambientais cada vez mais de forma mais intensa. Então não é uma coisa assim, uma eventualidade. Então a gente viu lá no Rio Grande do Sul o que aconteceu. Um monte de prefeito negacionista que não cadastrou as pessoas que perderam tudo. O governo federal querendo dar casa para as pessoas e não tinha Não os tinha cadastros. cadastro. É. Não tinha os cadastros. Ai, gente, falar em meio ambiente, É sério? o grande candidato, o adversário aí, ele ontem falou em nitrogênio verde. Falou, Tem, falou. é o que sabe, o Vai nitrogênio explodir, verde. né? Nitrogênio verde. Vai botar mas vai ser uma Pelo explosão. amor de Deus, vai. Pá! Bom, aí falando um pouquinho de... a gente sempre deve enxergar, né? Assim, quem gosta de política, que analisa política, a gente acaba enxergando uma eleição muito como uma projeção da próxima, né? Então, as articulações que são estabelecidas numa eleição, no caso a municipal, acabam contribuindo ou atrapalhando o que eventualmente vem a se pensar para a eleição seguinte. No caso 26, que vai ser a sua eleição para a reeleição, eleição também para Senado, para deputado federal, estadual, enfim. E pelos resultados obtidos. Então, a gente teve um cenário eleitoral com uma grande vitória, numericamente falando, né? O PSB teve um bom desempenho, o PT teve um bom desempenho também. Concentra a maioria dos municípios, mas não necessariamente a maioria dos eleitores ainda. O PT ainda, se ganhar Fortaleza, aí vai conseguir um número bem expressivo. Vocês enxergam, por exemplo, em cidades como Sobral, que teve uma derrota eleitoral para um bolsonarista, lá, Oscar Rodrigues, mas... por acaso, uma casa da vida, União Brasil, base do governo Lula, e que o filho, o Moza, está apoiando o Evandro Leitão. Vocês enxergam espaço para recomposição e para estarem juntos, eventualmente em 2026? Olha, eu primeiro acho que nós tivemos um resultado eleitoral, depois da base do governo, muito vitoriosa. Nós tínhamos uma situação hoje de termos ganhado pelo menos em 95%, 96% dos municípios do estado do Ceará. Onde nós efetivamente perdemos foi Sobral e Iguatu, porque Juazeiro não era nossa. Juazeiro, o prefeito se reelegeu. E nós ganhamos a eleição para governo do estado em Juazeiro com ele na prefeitura. Nós tiramos uma maioria expressiva em Juazeiro, mesmo ele sendo prefeito. Então, por quê? Porque tem uma coisa que nós vamos aprendendo, é que para o eleitor, a eleição do município é uma coisa. Quando chega a eleição do governo do estado e da presidência da República, primeiro tem um atrelamento da eleição presidencial com a eleição de governador. Isso já gera uma diferença importante no raciocínio do eleitor na hora de votar. E segundo, ele quer saber o seguinte, bom, o que é que o governador fez? Ele disse que ia fazer tal coisa, ele fez. Então é o julgamento se o governador cumpriu ou não o que ele fez. Não é o prefeito. O prefeito ele vai jogar 2 anos depois. Então, o quadro é outro. Do ponto de vista da base do governo, há uma discussão a fazer com a União Brasil. Porque o União Brasil fez 5 prefeitos. Maracanaú, prefeito Roberto Pessoa. Base do governo. Vice-PT. Nós apoiamos, eu apoiei pessoalmente e o vice é do PT. Pacatuba, a Larissa Camussa. O vice é do PT, eu não apoiei porque lá era uma disputa dentro da base, fiquei sem interferir em virtude da situação de 2 candidatos da base, o outro também tinha nos apoiado para governador. Mas o União, nesse caso, tem Sobral, aí sim era uma candidatura de um candidato, de um deputado de oposição, mas que o grupo político tem espaço para dialogar conosco, então não é algo... E pode apoiar o Lula na reeleição. Tem ainda o município... Agora não estou lembrando dos outros 2 do União Brasil. Tem um terceiro que nós também temos a vice. Então, se nós colocarmos o União Brasil, podemos eleger 2. Um é Juazeiro, o outro é Aracati. Juazeiro é a oposição, Aracati está conosco.
E o PSDB fez, se não me engano, Iguatu e Massapê. Massapê, uma parte que votou com o prefeito, é o AJ que nos apoia, porque lá teve uma divisão dos dois irmãos que viabilizou a eleição do PSDB. Do Osíris. Isso. Ele apoiou o Osíris, o AJ, e a Juliana, prefeita, perdeu a eleição por poucos votos. Então, se eu pegar a votação da Juliana com o AJ, nós somos maioria. Então, eu penso que nós tivemos um resultado muito exitoso do ponto de vista da base do governo. Se ganharmos Fortaleza, aí é um êxito muito, muito expressivo. Talvez nenhum governo tenha bater a vitória que teremos se vencermos Caucaia, a base do governo. Não vence, porque é uma disputa entre nossos candidatos da base, e resta, portanto, Fortaleza. Então, o resultado é muito expressivo. Do ponto de vista do PT, é importante nós olharmos o seguinte: nós elegemos em 2020 18. Pois é. Nós elegemos 46. E algumas cidades nós perdemos. Morada Nova nós perdemos por 1.000 votos. Iguatu nós perdemos por poucos votos. Juazeiro nós perdemos por poucos votos. Portanto, o partido cresceu nessas cidades. Eu até vi aqui algumas conversas de vocês quando estavam discutindo a questão de Iguatu e tal. Que, por exemplo, o candidato disse, não, porque botaram no PT um bolsonarista. Então, eu disse assim, então é o único bolsonarista que eu conheço na vida que votou em 2022 no Lula, no Camilo e no Elmano. O Ilo Neto votou Lula, Camilo e Elmano. Então ele era o do contra em casa, era? Porque o Agenor... Não, o Agenor teve lá atrás um histórico de disputa conosco, como o Alckmin teve com o Lula. Sim. E o Alckmin é o vice-presidente do Lula. O Agenor foi do PSDB, tem uma tradição no campo do centro para a direita e fez um processo de aproximação conosco. E aí veio para o PT. E agora nós temos que recompor com o Sá, que foi meu eleitor. Mas eu disse uma coisa comigo, assim, tem uma coisa que eu prezo, é a gente cumprir os acordos que a gente faz, a gente ter palavra. De Assis falou isso aqui, deputado de Assis. Quando eu fui candidato a governador, eu sentei com a Agenor. E o PT sabia. Eu não fiz uma conversa política sem o partido saber. O Agenor disse, olha, é o seguinte, nós vamos lhe apoiar, mas quando for ter eleição em Iguatu, eu quero que vocês apoiem o nosso candidato. Está realizado o acordo. Nós estamos fazendo uma conversa política quando eu tinha 4%. Eu ganhei a eleição no primeiro turno, mas podia ter perdido. E aí, quando chegar 2 anos depois, eu vou dizer, Agenor, esquece o que eu falei para ti? Isso não é razoável do ponto de vista de relacionamento entre as forças políticas. Então, e eu disse isso ao diretor. Após a eleição, em novembro, eu reuni com o diretor do PT de Iguatu. Eu disse, meus companheiros, nós fizemos um acordo político com outra força política. Certo. E não é correto. Não me peçam para eu fazer uma coisa que vocês não são capazes de fazer. Eu fazer um acordo com uma força política que nós temos um compromisso para daqui a um tempo. Nós apoiamos uma candidatura que esse grupo apresentar e a gente dizer que esqueça o que eu falei. Eu não sou capaz de fazer isso. Então, foi isso que aconteceu em vários outros locais. Tá. Assim, segunda pessoa confirmando essa informação é muito bacana. Assim, eu acho interessante. Né? De todo jeito, é uma mudança na perspectiva histórica do PT. O posicionamento não, é uma mudança histórica na perspectiva do Agenor. Só do Agenor? Não, da nossa parte, nós reconhecemos que ele fez uma alteração de posicionamento. Aceitar que faz esses acordos para fazer essas composições, enfim, o PT não era muito nessa linha. Nós fizemos acordo já na nossa trajetória por muito tempo para eleger o Lula em segundo turno. Nós fizemos acordo para eleger o Lula em 2002, presidente da República. Nós fomos buscar o Zé de Alencar do PL para ser o presidente, para o Lula ganhar a eleição. Sim. Então, nós estamos falando de 2002 há 20 anos. Sim. Então, há 20 anos nós amadurecemos para entender que nós não transformamos a sociedade brasileira sozinhos. O PT sozinho não é capaz de fazer a realização do seu projeto. Ele precisa fazer alianças. E ao fazer alianças, você não tinha assim, a aliança é o seguinte, eu vou me aliar contigo, mas tu vai aceitar tudo que eu quero. Então tudo bem, então não faço. Não dá. Então a aliança implica você dizer o que é central para o nosso projeto, na minha compreensão, superar a desigualdade do Brasil, na minha compreensão, superar feminicídio no Brasil, na minha compreensão, superar a LGBTfobia no Brasil, superar a miséria que o nosso povo vive, a falta de oportunidade, apoiar o setor empresarial para crescer, para gerar emprego e oportunidade para o povo brasileiro. Então, se nós temos acordo nisso, então vamos nos compor para avançar. Eu acho que esse amadurecimento nós tivemos. Governador, falar um pouquinho de governo agora, né, do seu governo. O senhor foi eleito como um candidato de continuidade, né, do Camilo Santana, ligado a esse projeto, ligado a esse grupo. Mas aí, passados quase 2 anos, né, de gestão já, o que é que o senhor diria que é o seu grande diferencial em relação ao governo do Camilo? É uma continuidade, mas com que cara, com que diferencial? E outra coisa que eu queria te perguntar, o senhor quer terminar o seu primeiro mandato deixando que marca?
Queria que o senhor fizesse essas 2 reflexões sobre diferencial, se é o Camilo 3, se o senhor já saiu da bicicleta de rodinha, como uma vez a gente fez até essa metáfora, de que o candidato um governo de continuidade tem suas dificuldades também, né? Justamente estabelecer uma marca. Diferencial e marca que o senhor quer deixar, qual seriam? Bom, primeiro, eu confesso que eu não fico muito... Para mim, a marca que eu quero, é que um governador que entregou o que disse que ia fazer. Essa é a marca que eu quero. A marca que eu quero é a pessoa assim, o governador Eumano é sério. Ele disse que ia fazer tratamento do câncer no interior. Tem tratamento do câncer no interior. Ele disse que ia ter 100% de escola em tempo integral. Terminou o governo dele, tem 100% da escola em tempo integral. Ele disse que ia fazer 3 hospitais em 4 anos. Os 3 hospitais estão sendo entregues pelo governador Eumano. E vão ser 4. Ainda tem o Hospital da UESC que eu vou terminar, que o Camilo começou e nós vamos entregar. Então, nós temos um conjunto de compromissos. Segunda marca que eu gostaria é que seja um governador que tenha como prioridade do seu governo os mais pobres. Por isso tem um Ceará sem fome. Por isso nós temos muito orgulho de ter 90 mil empregos de saldo positivo no estado do Ceará. Nós temos o crescimento do PIB de 7,2%. A política econômica do Lula é a mesma. Mas o maior crescimento econômico do Brasil é do Ceará. E a política econômica do Lula é igual para todos os estados, para Pernambuco, para Bahia, mas o maior crescimento é do estado do Ceará. Nós estamos no estado que daqui a pouco sai. Eu vi aqui gente falando, não vocês, alguns que vocês entrevistaram, que são adversários nossos, falando de o estado está com conta desequilibrada. É o Roberto Cláudio. É um deles. O maior investimento público do Ceará dos últimos 20 anos é desse ano. Com um detalhe. Quando eu assumi como governador, o governador Camilo deixou as contas absolutamente equilibradas, a governadora Isolda também. Só que quando chegou no meio do ano de 22, o estado do Ceará teve uma mudança da lei de ICMS na gasolina, na energia e na comunicação. Essa mudançazinha representou 2 bilhões e 300 milhões a menos de receita do estado. Então, eu sou um governo de continuidade com 2 bilhões e 300 milhões a menos. Então, é esse grau de dificuldade. Nós terminamos o ano de 2023 mantendo o padrão de investimento, nós temos medidas para isso, e 2024 nós estamos no maior investimento público dos últimos 20 anos. Então, a marca que eu quero é a marca do governador que entrega o que faz. O povo cearense olhar para mim e dizer assim, o Eumano, se ele disser que vai fazer um hospital, o hospital será feito. Se ele disser que vai fazer investimento na segurança pública, vai ser feito. Eu só quero ter o respeito do meu povo de que aquilo que eu falo, efetivamente eu faço, e que esse fazer é para melhorar a vida do povo, especialmente os mais pobres. Se eu tiver isso como marca, eu estou satisfeito. E porque eu acho que quando chegar, a gente está nessa por acreditar em causas. E eu busco muito manter isso em mim, de estar desapegado. Vai ter uma eleição em 26, mas a minha missão é até 26 de entregar o que eu me comprometi. Ganhar e perder a eleição, já perdi, ganhei outra, perdi outra. Mas o que eu quero saber é se eu sou coerente. O que eu me cobro é ser coerente com aquilo que eu, a minha vida inteira, desde 16 anos, defendo. Que é melhorar a vida do povo mais pobre, especialmente. Então, se nós fizermos isso, eu tenho a impressão que as marcas, elas vão vindo, sabe? Eu acho que quem fica muito pensando em querer construir uma marca, fica pensando mais na marca que em trabalhar. Eu aprendi que você trabalha, e desse trabalho que você realiza, as marcas vão acontecendo. É porque eu acho que tem uma questão de dar a cara mesmo para o governo, né? O senhor falou de entregas que o senhor prometeu em várias áreas, que tem que ser feitas. Para mim, isso é o feijão com arroz, né? Entregar o que prometeu é o feijão com arroz. Será? Tem uma... Bom, é para ser. É para ser. Mas, assim, em termos de cara, de projeto para o Estado, por exemplo... Pensa o seguinte, você acha que para o povo cearense, para o povo brasileiro, é comum um político entregar o que diz que vai fazer? Não é, mas está errado. Então não é tão feijão com arroz. Então, assim, você de fato, você entregar na região Centro-Sul, em Iguatu, um hospital polo regional como nós vamos fazer, com 200 e tantos leitos, você entregar um hospital polo regional em Crateús, com mais de 200 leitos, você dizer que a pessoa, o Hospital do Sertão Central... A descentralização de serviços de saúde, por exemplo, pode ser uma importantíssima marca. Né? Será, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Sabe o que é? Todas as pessoas do Vale do Jaguaribe, todas que têm câncer ou querem fazer diagnóstico, nenhuma vem mais para Fortaleza. Olha que bom. Todas as pessoas do Sertão Central que têm que fazer diagnóstico de câncer ou ser tratadas, nenhuma vem mais. Não é que vai, não. Já não vem. Nós já implantamos o serviço. Daqui a um mês eu vou implantar em Crateús. Então, daqui a pouco, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer em mais de 10. Eu falei na campanha de 5. Nós vamos fazer mais de 10. Então, isso é no tratamento do câncer, politraumatologia, AVC e a parte neurológica. Tudo isso vai ser feito no interior.
Então, isso tem um efeito, evidentemente, em Fortaleza, porque as pessoas não vai vão vir mais para diminuir, Fortaleza. claro. Só no câncer, nós estamos falando de mais de 20 mil pacientes que vão ser atendidos. Então, a mudança é significativa. Eu fico imaginando o que ia chegar em 2026, se Deus quiser, eu estou brigando, cobrando o meu secretariado, para que eu quero que eu falei do final do governo, mas na minha cabeça, o meu sonho é, início do ano letivo de 26, eu estar em uma escola dizendo que 100% dos nossos alunos, 360 mil alunos, naquele dia vão entrar de manhã, só vão sair 5 da tarde. É uma mudança. Estadual, né? Nas escolas estaduais. Isso está em que percentual hoje, hein, governador? Hoje está em 75%. Eu recebi com 60%, trouxemos para 75%, e quando nós recebemos era 50% das matrículas. Então, em 16 anos com o Cid e com o Camilo, nós colocamos metade dos alunos em escola de tempo integral. E eu estou trabalhando para colocar a outra metade em 4 anos. É claro que nós estamos fazendo isso, por quê? Porque eu tenho o apoio do governo do presidente Lula. Sem isso, eu não conseguiria. Porque o governador Camilo, quando nós aprovamos o precatório do Fundef, nós pegamos 60% para os professores e 40% nós reservamos para fazer as escolas. É um investimento de 1 bilhão e 400 milhões de reais. São 138 escolas, 30 em obra, 41 acabou a licitação, vou dar o serviço até o final do mês, até o final do ano, e as outras eu quero dar o serviço no comecinho de janeiro, porque demora mais ou menos 12 a 14 meses. Como eu quero o começo do ano letivo, é fevereiro, eu quero que estejam todas prontas, eu tenho que dar agora o serviço para poder entregar todas elas. Então, governador, a sua marca vai ser saúde descentralizada e escola integral. Nós vamos fazer essa daí para o senhor. Falar em escola em tempo integral, deixa eu só falar aqui. Outro dia eu estava vendo um pronunciamento do pai do Caneco, o Caneco-chefe, como é o nome dele? Deputado estadual Alcides Fernandes. O Canecão fazendo pronunciamento, metendo pau em escola em tempo integral. Vocês viram isso, não? Tu tinha falado Vai querer isso, só não? círculo militar, né? Vai querer Se eu fosse sua mãe, eu não queria não. Meu filho passar o dia inteiro na escola. Como é que a pessoa é ignorante desse jeito? Sim, mas isso só foi um detalhe. Só para chutar, né? Eu estava vindo para cá, eu vi um vídeo dele dizendo que quem era de uma determinada religião não votava no Leitão. Ora, ele votou. Então, ele voltou para presidente da Assembleia. Então, o que ele fala, me parece que ele esquece daqui a 2 minutos. Gente, só uma pontuação, você falou nesse lance, eu acho que é digno de nota aqui no podcast, os santinhos, né, distribuídos pelo Shalom, né, com a foto da Alcivânia, vice do André, e dele, do André. Né, o QR uso Code irregular. Remetendo para a campanha. QR Code, eu só não sei se foi distribuído pelo Shalom. Dentro de unidades, né? Não, assim, uma coisa é alguém colocar a foto e lá onde está um evento que por acaso tem pessoas do Shalom e distribuir. Isso é uma coisa. A informação que eu tenho é que o Shalom, a organização Shalom, se pronunciou, não tem posicionamento de uma candidatura A ou B. O que eu fui no Aleluia, eu tenho muito respeito por quem organiza o Shalom. Ajudamos o Aleluia, porque achamos que é muito bom para a cidade, para a sociedade cearense. E a posição que vi da direção do Shalom, de quem organiza o Shalom, é a mesma do Marcelo Paes. Não queremos. No Shalom, tem gente que vota num candidato e vota no outro. E eu sei que a posição do Shalom, do vice, inclusive... O senhor é católico, importante esse reparo, realmente. E eu sei que, muitas vezes, eu já conversei várias vezes com eles, que nós já tivemos... Eu sou daqueles que acham que nós do PT temos que abrir diálogo com esse setor, porque tem muito preconceito e que nós devemos dialogar para poder superá-los. É urgente, inclusive, esse diálogo, né? Porque foi um espaço que foi sendo perdido. O senhor foi forjado, inclusive, dentro das comunidades. De base e sempre teve na igreja pessoas com pensamento progressista e pessoas com pensamento conservador. Eu estou achando menos agora progressista. Já teve muito posicionamento, no tempo da ditadura, o que a gente via, se não era nascido, a gente via posicionamentos firmes, vigorosos, de Evaristo Warren, de vários padres. Mas Inês, lembre que quando veio a ditadura, grande parte da igreja apoiou a ditadura. Teve uma parte. Quando a ditadura começou a chegar... Porque acontece quando assim... Chegou na tortura. Quando chegou a tortura de padre e de freira... Isso. E aí eles acordaram de que... Porque às vezes a pessoa... Tem gente que está votando no André sem entender o que é que significa o André. Sem entender que ele está querendo fazer uma ditadura, que ele quis fazer a ditadura de 8 de janeiro, que proibia ele escolher o prefeito de Fortaleza. Isso. A pessoa não tem essa dimensão. Então, com o tempo... é que nós tivemos efetivamente um período, desde o Concílio Vaticano II, que formou
muitos padres, feiras, numa perspectiva progressista, de compromisso com os mais pobres. E eu percebo que com o Papa Francisco, isso tem novamente tido uma mudança significativa. Eu ainda estou achando pouco, viu? Desculpa aí. Eu gostaria de ter mais. Pois Era bom. achando pouquíssimo. Mas o senhor falou aí nesses programas de Ceará Sem Fome e tal, mais de 53 mil pessoas são beneficiadas mensalmente, né? Mais de 53 mil famílias. Com esse cartão Ceará Sem Fome, tem um Vale Gás, tem um cartão Mais Infância. Mas ainda a gente nota que é muita gente no meio da rua. Eu acho assim assustador. O que explica essa situação mesmo com 2 anos de governo Lula e o seu também, 2 anos. É muita gente na rua ainda. E assim, eu pessoalmente, eu senti uma diminuição em relação ao que estava antes. Teve um momento que era direto de diminuir, mas ainda tem, mas né? Tem e assim, muito. eu queria... Como é que o governo enxerga o desafio? Porque a estrutura está sendo montada, a gente sabe das cozinhas, sabe de todo esse trabalho, né, de fazer as quentinhas e tudo mais, mas ainda falta, né? É uma miséria muito grande. É muito grande. Ó, em supermercado, todo sinal, ali na Vigílio Távora, praticamente todo sinal. E assim, de fato, pode ter havido uma diminuída. Mas o que é, governador, que ainda tem tanta gente em situação de miséria e pedindo esmola na rua? O que é que acontece? Porque a sociedade é muito injusta que nós vivemos. É uma sociedade com muita concentração de renda, de riqueza, que um governo sozinho não consegue atender todas as demandas e resolver todos os problemas em curto prazo. Nós tiramos, nesse 1 ano e meio, 600 mil pessoas da extrema pobreza no estado do Ceará. 600 mil. É muita gente. São 2 Caucaias todinhas fora da extrema pobreza. Agora, no caso da população em situação de rua, ela tem uma peculiaridade, que grande parte dela tem a ver com desestruturação familiar, impactos na vida daquele indivíduo que o fez ficar desnorteado, porque tem uma parte da população, quando você aumenta a miséria, a extrema pobreza, uma parte das pessoas não consegue mais pagar aluguel, sai de casa e vai para a rua. É uma situação. Mas tem a pessoa em situação de rua, às vezes ela teve algum problema em outro estado, ela sai como perambulando pelo país, ou do interior para cá, ou ela teve, em regra, desestruturação familiar ou de projeto de vida pessoal que se estruturou. E um número significativo de pessoas que se transformaram em dependentes de drogas. E aí a dependência de droga fez ela acabar indo para a rua. Então, às vezes a pessoa não era pobre, extremamente pobre e foi para a rua. Às vezes era até um filho da classe média que virou dependente de droga, e essa dependência de droga o levou para a rua e para a extrema pobreza e a miséria. Então, aqui é um trabalho muito, muito forte de podermos estar juntos para acompanhar, para a recuperação da autoestima. E um dos temas que eu gostaria de ter com as igrejas, elas têm um trabalho muito forte com esse público. E que eu gostaria muito de que pudesse ter uma parceria para ajudar essas pessoas para sair da rua numa perspectiva. Quem quiser ter o lado da religião, sim. Quem não quiser também não precisa ter, mas se puder ser pelo lado também com o apoio das religiões, que assim seja, e é bom que seja. Então, eu acho que nós temos um perfil de população de rua que eu não tenho, no caso da população de rua que temos, como o elemento central dela estar na rua, porque ela é miserável. Não ela é miserável porque ela está na situação de rua, e ela foi para a situação de rua ou por um impacto pessoal, de frustração de projeto pessoal muito forte, ou, na ampla maioria, dependência química. Governador, mas nesses casos assim de famílias, de mães com filhos pedindo, tem alguma, é uma dúvida genuína mesmo, há algum problema, por exemplo, no cadastro dessas famílias para o recebimento de benefícios? Porque eu lembro, quando eu trabalhei na prefeitura muito tempo atrás, tinha a questão do cadastro único, uma busca ativa dessas pessoas. Como é que foi isso na gestão do Sarto? Teve avanço? Isso é um problema ou não? Quando nós fomos fazer o Ceará Sem Fome, nós temos no Ceará um banco de dados muito, muito bom. Nós cruzamos todos os benefícios que uma pessoa recebe, todos. Bolsa Família, Vale Gás, Mais Infância, Ceará Sem Fome, nós cruzamos tudo. Mesmo com todos os benefícios que essa família recebe, especialmente quando é mãe solteira de um número maior de filhos, a renda per capita era abaixo de 160 mês. Nossa, não tem como não ficar na então, rua, né? Como é que uma pessoa cria 3, 4 filhos tendo 160 por mês, dividindo entre ela e os 3 filhos? Muito pouco. Né? Então era 160, o menino 160, cada um com 160. Não tem como. Não tem. Por isso, o Ceará Sem Fome, depois de um ano, esse patamar de 160 foi para 210. Ou seja, 210 per capita por mês, ainda é muito baixo. Daí nós temos as 53 mil famílias, é nesse critério.
Então, nossa desigualdade... Quando eu fui para Caucaia, eu agradeço muito a Deus, porque eu acho que eu fui para Caucaia, não foi para ganhar a eleição, não. Foi para eu ver... Caucaia talvez seja a cidade com maior concentração de pobreza do que eu vi na periferia de Caucaia. Então, foi para eu ver de perto. Eu já tinha visto isso na periferia de Fortaleza, mas Fortaleza me parece que tem mais oportunidade do que nós temos em Caucaia, que é um desafio que nós temos grande de fazer lá. Está bem pertinho do porto, mas poucas empresas, menos que, por exemplo, Maracanaú, que tem um distrito industrial. Nós temos muito a desenvolver em Caucaia para poder gerar oportunidade para aquele povo. Então, esta situação, ela é a situação mais forte que nós precisamos ter as políticas de geração de emprego e oportunidade. Quando a gente fala assim do orgulho de ter 90 mil empregos de saldo positivo, é porque, de fato, eu acredito que o que vai mudar essa realidade é a geração de emprego. Pois é. Quando a gente vai nessas 125 mil pessoas que estão pegando uma quentinha hoje, meio-dia, e nós estamos visitando as 53 mil famílias que têm um cartão Ceará Sem Fome, é para, na família, nós dar uma formação para o emprego ou para empreendedorismo. E nós vamos emprestar o dinheiro para a pessoa colocar o pequeno negócio. E essa atração de empresas, de indústrias, isso, o que é que teve assim, nos seus 2 anos de governo? O que é que há de se destacar de atração, de geração de oportunidade? Aumento de investimento e aumento de emprego. Nós estamos falando de 90 mil empregos a mais. Isso é graças ao trabalho que realizamos de buscar empresas, o Estado do Ceará construindo galpão, o Estado do Ceará dando incentivo fiscal. Qual é a política de incentivo fiscal que temos? A empresa que quer investir no Ceará, a pergunta é: quantos empregos você vai criar? Não é quanto apenas você vai investir. Eu vou investir 500 milhões no Ceará. Beleza, tá bom, é muito importante. Mas vai criar quantos empregos? Se você criar 1.000 empregos, o incentivo é X. Se você criar 2.000 empregos, é X mais Y. Se você criar 3.000, é X mais Y mais Z. Então, o incentivo é proporcional à quantidade de empregos. Com um detalhe: nós fomos aumentando a rigidez de acompanhamento da criação desses empregos. Então, nós acompanhamos se ele está, de fato, criando esses empregos. Aumentamos o acompanhamento disso, o que ajuda muito nós temos. Segundo, nós temos uma política de crédito no Ceará. O Ceará Crédito, nós emprestamos, no nosso governo, 85 milhões de reais. 85 milhões de reais em que 70% das pessoas são mulheres. Mulheres que pegam o dinheiro emprestado para melhorar uma cozinha que ela tem para fazer salgado, para ela colocar um salão de manicure, para ela comprar uma máquina de costura para trabalhar na área da confecção. Então, tudo isso vai gerando as oportunidades de emprego, porque ela contrata alguém para ajudar. Então, é isso que vai alterando as condições de vida do nosso povo. E essa atração, esses benefícios de incentivos, está atraindo empresa grande, para a indústria grande, para o Ceará? Olha, esses incentivos? Nós temos no Ceará o anúncio de uma empresa, de um polo automobilístico. Nós devemos, lá onde era a fábrica da Ford, nós desapropriamos a fábrica, porque havia porque aquela fábrica ela tem um incentivo fiscal. Quem vai produzir carro ali paga menos imposto. E aí as empresas têm interesse lá. Como a Ford era dona, a Ford que tinha interesse de negociar. Só que estava embutido o quê? Esse incentivo. Então, o que é que o Estado fez? Nós desapropriamos, fizemos depois um acordo com a Ford, mas desapropriamos e procuramos investidores para poder criar no Ceará um polo automobilístico. Vamos ter no Ceará uma indústria automobilística que nós chamamos de multimarcas. A gente está acostumado a pensar assim: eu tenho a fábrica da Chevrolet, eu tenho a fábrica da Volvo, eu tenho a fábrica da Ford. Essa produz carro para a Chevrolet, produz carro para a Ford, ou produz carro para a Volkswagen. Ela produz carro para quem a ela contratar. Ela já tem pelo menos 3 pré-contratos e um contrato assinado. A previsão é começar a produzir os carros em abril do ano que vem. A meta é a produção de 100 mil veículos ano. Uau. Portanto, nós vamos ter um polo automobilístico consistente no estado do Ceará. No hidrogênio verde, nós estamos com 4 pré-contratos. Nós já estamos agora com dificuldade de infraestrutura. O Ceará produz, mas o Ceará consome. Todas as nossas casas, todas as fábricas, todos os comércios do Ceará consomem 1 giga,25. Uma empresa vai produzir 2 gigas. Então, eu preciso de linha de transmissão para transportar essa energia toda. E eu preciso ter uma subestação no P100 que receba essa carga para entregar na usina que vai produzir hidrogênio verde. Os 4 pré-contratos que temos representam 6 gigas. É 4 vezes o que o Ceará consome de energia hoje. 4 projetos de hidrogênio verde. Portanto, nós estamos disputando muito com o governo federal, graças a Deus ao presidente Lula, que fez um leilão
e a Eletronorte ganhou, e vão ser feitos 1.900 quilômetros de linha de transmissão no estado do Ceará. É um investimento de 5 bilhões. Se eu fosse governadora, essa ia ser minha marca, viu? Se eu fosse a Eumana de Freitas, eu ia botar esse hidrogênio verde para ser produzida na marra, porque são investimentos altíssimos, né, governador? E nós estamos falando talvez 150 bilhões de reais. Muito dinheiro. É a transição energética que é importante também. Gente, é reta final. Agora, a gente tem que falar de um tema que é muito importante, que foi, assim, foi muito forte na campanha municipal, mesmo sendo prefeito, não sendo responsável pela segurança, acabou caindo no colo do Evandro, especialmente, esse tema, né? Porque todos... Aí tinha o Wagner falando, aí tinha o André falando, não sei o quê, e caiu no colo dele, associando o governo Eumano com um mau resultado na segurança pública. Entretanto, a gente sabe que há dados muito importantes de investimento na segurança pública, a contratação de profissionais, aquisição de viaturas, equipamentos, entregas de delegacias. Começamos a ver as duplinhas de policiais fazendo ronda em certos locais. Teve tudo isso, mas, por outro lado, as notícias de situações tristes, né? Vou mencionar uma desse final de semana, um comerciante que foi morto, assassinado no comércio dele, porque ele se recusou a fechar, a facção mandou ele fechar, ele não fechou, ele foi morto. Saquearam depois o comércio dele e a facção depois tirou a placa do comércio e pichou lá o nome da facção e tudo mais, como sendo proprietário. Ou seja, essa vivência das facções em certos territórios, não só de Fortaleza, mas de outros municípios também do Ceará, está muito forte. Não é exclusividade do Ceará, né? A gente sabe que isso está no Brasil. Uhum. Mas no Ceará parece diferenciado. Inclusive, tem facções próprias, tem facções locais e tudo mais. Assim, qual é o imbróglio da segurança? Quais são as metas? O que se busca alcançar? O que já foi possível alcançar? O que ainda está faltando? O desafio é você enfrentar organizações criminosas absolutamente poderosas do ponto de vista financeiro e que tem o Ceará com uma localização de disputa entre elas. Por quê? Porque nós temos um porto mais perto da Europa e dos Estados Unidos. E nós temos um aeroporto que nós queremos e eu quero que tenha cada vez mais voos internacionais, mas que também o tráfico olha. Então, o Ceará é disputado por essas organizações criminosas. Veja, São Paulo, uma organização criminosa, ela comanda o tráfico em São Paulo. No Rio de Janeiro, tem uma outra que é superior às demais. No Ceará, tem 7 organizações criminosas disputando território. E é essa disputa de território que representa 90% dos homicídios. O que é que essas organizações criminosas fazem? Aliciam os jovens para fazer tráfico de drogas e jovem matando jovem, disputando pontos para essa organização criminosa. Isso é a grande explicação da violência no estado do Ceará. Então, nós precisamos enfrentar essas organizações, que não é mais aquele bandido apenas que estava ali no bairro furtando um celular. Até tem, e nós estamos trabalhando para isso. Ontem eu devolvi 600 celulares às pessoas no programa Meu Celular. Já são quase 4.000 em 6 meses devolvidos às pessoas. E nós estamos recuperando o celular e entregando a pessoa de volta. E com a redução de 16% de roubo e 12% de furto no Ceará no último ano. Então, nós estamos reduzindo o furto e roubo. Só que é tão alto o furto que, quando a gente reduz, continua alto. Então, tem que trabalhar muito mais para reduzir mais. A mesma coisa quando nós fizemos a mudança da política de segurança com o secretário Roberto Sá, os índices de homicídio têm reduzido. Mas, como ele é muito alto, continua alto. Então, eu não posso estar satisfeito. Eu tenho que estar trabalhando muito para reduzir mais. E nós, na esquerda, nós precisamos mesmo alterar uma compreensão que tivemos até aqui. Porque nós temos que aprender com a nossa vivência. Nós dizíamos por muito tempo que a segurança ou a violência era resultado da desigualdade social. Isso é verdade? É. Mas isso explica toda a realidade de violência? Não. Porque no governo do presidente Lula, no primeiro e no segundo, foi o período de maior redução de desigualdade e melhoria do povo mais pobre do Brasil. E a violência aumentou. Agora, o deputado André, falando de eleição, se tem alguém que não pode falar do plano de violência, é ele, porque ele passou 4 anos com o presidente da República e a violência aumentou. Liberando arma. Então, o tráfico de drogas, ela é competência da Polícia Federal. Não é a competência legal do tráfico de drogas, ainda mais de organizações que são nacionais
e internacionais é da Polícia Mas Federal. agora o André disse que vai botar os guardas municipais todos armados para perseguir bandido. Eu fico pensando só nos coitados guardas municipais despreparados. Eu tenho a impressão, treinamento. Camila, que se a gente tiver... O cidadão sabe que se a gente tivesse uma guarda municipal presente nas praças, presente nas areninhas, Só de estar ali, né? e isso fosse articulado com a Polícia Militar, as câmaras que temos e que eles têm, a comunicação da guarda com a Polícia Militar, para a gente se ajudar, já faria uma diferença enorme na segurança pública de Fortaleza. Eu já falei isso para o Evandro. Acho que a principal mudança que temos que fazer, Evandro, ganhando a eleição, é nós sentarmos e dizer, Fortaleza tem tantas praças, tantas areninhas. Se for o caso, o guarda municipal que está lá na escola, coloque a vigilância armada na escola, para não ter furto, não ter roubo, e bote o guarda na praça. Bote o guarda na areninha. Ilumine a cidade. E por que não houve E essa vamos fazer conversa política de com o prevenção. Sarto? Por que não Eu houve vou essa dar- eu vou dar um tentativa de exemplo. vamos nós dois aqui sentar e vamos botar esse negócio para Eu vou dar um funcionar exemplo. junto? Por que é que não pôde dar certo? Eu sentei numa reunião, por acaso nessa reunião estava o sogro do Ciro, Fernando Bezerra, que é meu amigo, tenho respeito por ele, continua no governo, porque eu sei separar questões políticas... Fernando Caveira é do governo? secretário executivo da SEMA. Eu sei. Era e continua, porque a avaliação que então, o secretário Bruno me deu dele foi a melhor, então ele Foi vai um continuar. grande gestor de trânsito, Pronto. sabia ele? Isso aí eu trabalhei com ele na prefeitura, inclusive. O conheço, inclusive, daí. Então ele permanece. Estavam na reunião. Aí tem um problema da Lagoa da Parangaba. Eu digo, Fernando, já que tu tem relação, vai lá na prefeitura, conversa com o pessoal, porque eu quero que a gente vá lá junto na Lagoa da Parangaba, porque a gente precisa fazer lá um trabalho de recuperação. Ele foi. No dia seguinte, o Sarto deu uma entrevista dizendo que o governo do estado abandonou a obra da Lagoa da Parangaba, então agora ele vai fazer. Mas, rapaz... É postura, é razoável. Então, uma pessoa dessa, ela não quer parceria. Ele queria conflito em virtude de uma disputa eleitoral. E eu estava querendo, mesma coisa, Praça do Dragão do Mar. Nós fizemos o projeto juntos. Na hora de fazer, não pode não. Agora nós não aceitamos mais o paralelepípedo. Precisa ser de outra maneira. O Então, intertravado. Teve a ponte O metálica, discurso- foram vários. O discurso era de embates. querer ajuda, mas na prática era embate. O da praia, o da ponte da Praia de Iracema, ali a minha assessoria cometeu o equívoco de dizer que não tinha como. Eu lembro E eu dessa disse, história. o que eles me disseram. Da minha parte, eu disse assim, De rapaz, que não tem dava nenhum pra problema recuperar não. as bases, Junto né? o seu engenheiro está dizendo que dá para fazer. O meu está dizendo que não dá. Só tem uma solução. Senta eu, você e os dois engenheiros e vamos embora resolver. Mas não, o governo não quer fazer, então eu vou fazer. Que era para tentar fazer uma polarização, para tentar fazer uma recuperação política em torno do conflito com o governo do Estado. Me parece que não deu muito certo. Deu né? Não deu muito certo. Agora, se eu aprendi isso, o Lula fala isso todo o tempo, e eu acho que isso é um mantra que nós temos que ter. Quando a gente leva uma escola para o bairro, eu não levo para o prefeito, não, eu levo para a população. Quando eu levo um mutirão de cirurgia para o município, se eu puder ter uma parceria com a Prefeitura de Fortaleza, recebemos, o Estado, em virtude da pandemia, 68.107 pessoas numa fila de cirurgia, esperando cirurgia. Dessa fila de 68 mil, temos hoje 14. Disso, 40% é Fortaleza. Grande parte, ortopedia. Nós estamos contratando médicos fora do Ceará para vir fazer as cirurgias, para reduzir. E eu já disse à secretária de Saúde que para isso não falta recurso, que ela encaminhe. Nós contratamos todo hospital que pode fazer cirurgia no Ceará, nós estamos contratando para poder fazer a cirurgia do nosso povo. Agora, se eu puder ter a ajuda da Prefeitura de Fortaleza, evidentemente que eu quero ter, porque eu vou poder facilitar a vida do nosso povo. A última Vamos pergunta, lá. viu? A última Porque pergunta. liberar o governador, menino, bora, não. vai. Liberar o governador, Vai ser- tem que fazer. Manda aí a última, Inês. São duas que a gente vale até a pena destacar. A gente tem um colaborador, um parceiro, que é o Ricardo Moura, que é um pesquisador da área de violência, é jornalista. Ele deve conhecer. Conheço, lê os artigos dele. E aí, e aí a gente pediu para ele. É auxílio, né, Ricardo Moura. Diga Vai lá, aí, Inês. se não, qual foi o que o senhor considera, governador, o momento mais crítico na segurança pública? Qual foi esse momento assim, eita, esse daqui tá difícil? Foi quando, aquela época, que mudou o secretário? O que foi? Qual foi o momento mais difícil para você nesse quase Foram 2 anos? dois de governo? eventos. Em uma praça em Fortaleza, que uma pessoa do crime organizado chegou na praça e meteu tiro. Eu me lembro. E um outro em Viçosa, também em uma praça. Aquilo foi Foi bem terrível. perto. Por quê? Porque Do outro. existe no Estado já há algum tempo uma disputa de território de pontos pelo tráfico de drogas. Isso gera muitos homicídios. Isso é um patamar.
Outro patamar é alguém chegar numa praça que tem uma mulher, tem criança e meter bala. Meter bala. É outro nível de enfrentamento que nós tínhamos que ter. E por isso que nós tivemos que buscar um secretário que tivesse experiência de rua na Polícia Militar do Rio de Janeiro, que era do BOP, que é delegado da Polícia Federal, com formação na área de inteligência, para poder nós deixarmos e termos uma alteração no sentido de intensidade. Para mim ficou mais claro que precisava ter uma intensidade maior de atuação das forças policiais na rua. Porque se a pessoa tem a coragem de ir numa praça e meter bala, ele não está com mais medo de nada. Tá, não. Então, eu precisava tomar a decisão política, para mim isso ficou muito claro naquele momento. Né? A pessoa falou, podia ter feito isso antes. Tá, mas o evento que me chamou e me despertou com mais força foi esse momento. Então, daí que nós decidimos aumentar a hora extra da polícia, nós aumentamos diária da polícia, nós estamos investindo em infraestrutura para a polícia, nós vamos fazer concurso para a Polícia Militar, concurso para a Polícia Civil, porque existe uma coisa que eu acho que é meio óbvia, mas que talvez a gente não dê a devida importância às vezes, que é o seguinte, o criminoso, se ele vai na praça e não tem um policial nem tem um guarda, ele toma de conta porque ele está armado. Se ele vai lá e tem um policial formado, preparado, se precisa enfrentar, ele não vai. Ele não vai. Porque ele também é gente, ele também tem medo. Então, nós precisamos que o cidadão... Por isso que eu digo, o que é mais importante agora é nós podermos juntar a polícia com a guarda. Eu vou aumentar o efetivo da polícia. Eu vou continuar botando mais... Em Caucaia, por que Caucaia? Porque eu tenho 5 a 7 municípios que representam mais da metade dos homicídios do Estado. Então, essas cidades, eu vou aumentar aí muito o efetivo da polícia. Mas o senhor está satisfeito? Porque investimento, de fato, tem sido feito. A gente vê os números e vê contratação de profissional, compra de viatura. E aí a gente vê, pega a tabela, governador, isso aqui é para terminar mesmo. A gente, de janeiro a setembro, contabilizando aí os números de crimes violentos letais, né, intencionais e tudo, a gente está no segundo pior ano desde 2019. Mas pegue de abril em diante. Que você vai pegar a mudança. Que foi a mudança. Que foi a mudança. Certo. Aí Então, você vai ver que começar a ter uma queda. Já começou. Certo. Começa a ter uma Teve queda. O que demonstra que o caminho está correto. O que é que eu acho que temos que ter? Intensificar o caminho. E eu aumentei em 50% o efetivo da Polícia Militar em Caucaia. E eu vou aumentar mais. E eu tenho certeza de que o bandido que está em Caucaia, quando ele perceber que tem muito mais policial na rua e disposto, se for o caso, a enfrentar, ele vai alterar. Porque, agora, nós precisamos ter uma política, e nós estamos investindo muito de aproximação com o Poder Judiciário e com o Ministério Público, porque a pessoa do Barroso que foi lá dar um tiro numa praça, ela responde por 6 homicídios. Pois é, isso que eu não entendo. Toda vez que eu olho, 6 homicídios. a pessoa está lá, cheia de E o grave, falha não é só grave. porque ele tem 6 homicídios, não. É porque a população sabe. A população sabe que o fulano de tal que matou 6 está aqui, andando sozinho na praça. E todo mundo tem medo dele porque, de fato, ele é perigoso. Então, nós precisamos, quando o Lula, e eu estou muito ansioso por isso, que o Lula convoque os governadores para discutir um pacto sobre segurança pública no Brasil, nós temos que ter a construção do entendimento com o Poder Judiciário, com o o uso Ministério da Público. segurança pública, como uma vez foi dito Há um aqui, né? conjunto de pessoas na sociedade que efetivamente são perigosas. Por exemplo, o que é que diz a nossa lei da execução penal? A pessoa tem bom comportamento no presídio, então ela progride na pena. O cara é absolutamente perigoso. Eu tenho um caso, hoje, no Ceará, de uma pessoa que já fez 6 estupros. E ele vai na delegacia. A mãe estuprou a mãe. Ele estuprou a mãe. Ele estupra a mãe, ameaça a mãe de morte, vai preso, é solto, volta. Ameaça a mãe, estupra, volta. Esse homem não pode estar solto. Ele não pode estar solto. Ele não é que ele fez 6. É uma falha da justiça nesse caso? É uma falha da lei, é uma falha da justiça, é uma falha nossa, porque nós temos que agora aumentar o programa da polícia e a proteção dessa mulher, de ter policial que vai lá onde ele está e vai onde ela está, que é para poder garantir a proteção dela, e não é o que nós estamos fazendo, aumentando o trabalho de acompanhamento da polícia. Nós, no Ceará, temos o menor índice de feminicídio do Brasil. É o Ceará. Olha como é grave o feminicídio no Brasil. E tem alguém dizendo dane-se. Né? Então, o que é que nós detectamos? Por isso que eu digo que a atuação policial é muito importante. As mulheres que têm acompanhamento do GAV, que é um grupo de policiais militares que, de maneira periódica, sem avisar,
visita a casa da mulher ameaçada, visita a casa do agressor, e ele sabe que a polícia está acompanhando, sabe qual é a reincidência de agressão? 0. É outro nível. 0. É sempre o que a Maria da Penha falou, porque é só ter a lei, não adianta, precisava tem que fiscalizar, ter toda a tem que ter estrutura, toda a né? E estrutura. essa é uma estrutura importante. Então, nós estamos fazendo as casas da mulher cearense, vamos terminar, se Deus quiser, como nos comprometemos, com 10 casas. Então, tem 4 já entregues, tem 3 sendo feitas e 3 para começar, para entregar até o final do governo, para a gente criar a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, nós precisamos ter um pacto que se envolver mudança de legislação. Ele teve bom comportamento no presídio? Teve. Mas ele é um cara perigoso, demonstrou isso na vida inteira. Vai ter progressão agora, não. Você vai cumprir a pena. Você vai ficar preso. Qual é a situação que nós temos no judiciário? Qual é o grau de falha que acontece lá na delegacia, que um delegado comete um erro na hora de fazer a prisão, o advogado vê a falha, leva para o juiz, de fato, aí anula tudo. A falha é insanável. Eu vou ter que soltar porque o delegado fez uma falha desse tamanho. Então, nós precisamos ter isso para poder efetivamente enfrentar o crime e derrotar o crime. Governador, tem agenda Foi já, ótimo. por isso que vamos liberá-lo. E, Vamos olha, liberá-lo. eu acho que a gente tem que combinar de conversar mais em outro tem que momento, ter fora da volume eleição. 2, Volume porque 2 é muito especificamente assunto, para é muito falar do assunto. governo. É muito importante. E é importante, sabe por quê, governador? Porque, assim, as entregas estão sendo feitas, as obras estão sendo feitas, mas é importante verbalizar, é importante que chegue a todo canto. Então, nós somos um canal também para ajudar Eu nesse ainda ganhei a processo. consultoria da Everett que das marcas que eu posso ter no governo. Também. O pai do nitrogênio. Do nitrogênio é o André. O pai do nitrogênio é o André. Deus O pai me do livre de nitrogênio. a pessoa papocando no Ceará. Não, o pai do nitrogênio é ele, né? O pai do Idiota. nitrogênio. Não, Mas- já arranjamos marca para o Elmano. Interiorização da saúde, né? Escola integrada. acho que Vamos é ver arranjar as tudo isso marcas para acontecer, você. e a gente viu? quer isso mesmo, Assessoria. Aí, ó, a gente- Garantir a entrega. Mas obrigada mesmo. Obrigada, governador. Elmano. Eu que agradeço. Foi ótimo. Muito obrigado. E boa Coração. sorte nessa reta final aí, Ave né, pra Maria. nós. A todos nós. Pra O nós. povo de Fortaleza. Pra o povo de Fortaleza. Ainda bem que exatamente. disse que é relaxado, não é ansioso. Não dorme, que né? maravilha. Dorme a noite inteira. Eu também. As pessoas que dormem, né, Hebe? Eu durmo a noite todinha, ninguém arranja voto de noite, dormindo. Oi, gente, obrigada novamente pela audiência, por você estar com a gente. Tá vendo? Cunhãs, modo turbo, reta final dessa eleição. Ainda tem mais esses dias, viu, gente? Fica acompanhando ali nas redes sociais, Instagram, no Twitter, que a Inês está lá pilotando as picapes, na borboletinha, no Borboleta Dresser. na minhoca e no Twitter. Pronto, Eu vai faço ficar acompanhando que a tudo. gente fica atualizando, tá? Até domingo vai ser... E domingo nós Inês, estaremos comentando o segundo turno na Band. na Band de novo, gente. Então vocês acompanham lá, tá bom? Valeu demais, até o próximo episódio. Tchau. Tchau.